Bem-vindos a mais um ACIPcast. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha? Bom dia. Tava animada. Aliás, hoje Sim. Eu tô super animada. Porque Hoje a gente tem vai assunto, ter hein? muito assunto Muito e assunto. muita história. E muito o que aprender, né, Aninha? Eu falo que a minha missão de vida é essa, evoluir a cada dia. E só hoje eu vou evoluir muito. Muito bem-vindo, Maurício Bellotti. Que honra ter você aqui conosco. Ana, Cezinha, é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu que tive a honra de conviver com vocês na CIRP, mais com você, Ana, menos com Cezinha, que entrou depois. E realmente é um prazer estar aqui, podendo falar para vocês hoje e também falar com o nosso telespectador que está nos ouvindo e nos assistindo no podcast. Então, olha, vocês fiquem aí, escutem, acompanhem, porque vai ter muita história. Maurício foi nosso ex-presidente da Associação Comercial da gestão de 2008 a 2012. Eu tive o prazer e a honra em fazer parte. E eu falo, gente, já falei para ele várias vezes, ele é uma das pessoas que eu mais aprendo. Porque ele sempre, só de estar pertinho, assim, a gente já está aprendendo muito. E conviver com ele 4 anos na CIPC, ter o privilégio de ser diretora dele, eu aprendi demais. E a gente passou por algumas coisas, né? Eu já contei isso pra você, que você me colocou em algumas encruzilhadas que me fizeram evoluir muito. Pensar muito, passar... E a vida é assim, né? Quando a gente passa por encruzilhadas, que a gente tem que decidir algumas coisas, vai por esse caminho ou não, vai por outro, isso nos faz crescer. E você é uma pessoa que me fez passar por isso há alguns anos atrás, e isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Então, muito obrigada por isso, viu, Maurício? Sou muito grata a você. Na realidade, Ana, nós como líderes, uma das capacidades que nós temos que ter é identificar o potencial das pessoas. E quando a gente se depara com uma pessoa como você, como o Cezinha, são pessoas que têm potencial, o líder ele vai fazendo um exercício que é ir colocando desafios crescentes. Porque como você entrega, a partir do momento que você faz aquela entrega, automaticamente, ato contínuo, você recebe um desafio maior. Né? Então eu praticava isso com você, eu me lembro muito bem. Muito obrigada por isso. Na época, gente, foi sofrido para mim, mas a gente vai criando musculatura, né? A casca vai o couro vai engrossando. O couro, né? vai engrossando, exatamente. Mas, Maurício, muito obrigada. E a gente quer começar, primeiro eu conversei com o Maurício, que a gente quer conhecer o Maurício, antes de entrar, porque tem muito assunto de ACIRP. Aliás, ele foi um marco importantíssimo para a associação, porque, gente, a quantidade de coisa, né, Cezinha, que ele fez na associação e que hoje continuam, né? A gente vem, eu falo que na associação é lindo de ver isso, porque assim, vem um presidente e faz alguma coisa e aí os outros vão dando continuidade, né? E melhorias àquilo. Mas você fez muita coisa. A gente olhando aqui, eu nem lembrava de tudo isso. Aliás, faz muitos anos, né? Eu tive o prazer de entrar na gestão anterior do Bianchini, que ficou 2 anos, mas depois na sua que realmente eu fui atuando. E tem um ponto aqui que é crucial para mim, que faz parte exatamente da minha pasta, né? Que é treinamento e desenvolvimento, que foi o nascimento da Academia CIRP. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, o Maurício é uma pessoa que acredita, não só acredita, é uma das pessoas mais coerentes que eu conheço. Ele não só acredita, mas ele faz a questão da capacitação, né? E você vive isso, essa questão de aprender, de se desenvolver o tempo todo. E isso que faz a vida ter sentido. Sim. Maurício, me fala um pouquinho, nos fala, quem é você? Você nasceu em São José do Rio Preto, não nasceu? Como que você veio para cá? O que você fez? Fala um pouquinho da sua vida, não só pessoal, mas profissional também. Bom, eu sou Maurício Bellotti, tenho 58 anos. Eu nasci em Jaboticabal, que é uma cidade próxima de Ribeirão Preto. Fiquei em Jaboticabal até os 17 anos. Tive uma infância muito feliz. Porque na minha casa, do lado da minha casa, meu pai tinha um terreno e ali a gente tinha um campinho de futebol onde a gente juntava a turma todas as tardes para jogar bola.
Aí tinha um outro espaço na parte de baixo da casa, que tinham árvores, a gente subia nas árvores. Então, assim, fui uma criança muito feliz numa época que a gente ainda andava de bicicleta na rua, né, não se falava em condomínio fechado, né, eu nasci em 1967, então a minha infância ela foi vivida aí no final da década de 60, mas mais na década de 70, e que era um período muito tranquilo numa cidade do interior de São Paulo. Entrei em agronomia na Exalc, fui para Piracicaba, fui muito feliz lá, morei lá por 5 anos, durante todo o período de faculdade. Direcionei a minha formação para a área de zootecnia, porque lá na Exalc é interessante, ainda você pode formar lá um agrônomo ou de planta ou de animal. E porque ela, como é praticamente a primeira escola de agronomia do Brasil, nos idos tempos não existiu o curso de zootecnia. Então o agrônomo também podia ser um agrônomo de animal. E eu direcionei minha formação para zootecnia e também para administração rural. Foram as duas áreas que eu levei todas as matérias optativas. E daí, logo em 90, comecei a trabalhar com as empresas da família, com a parte de fazenda, de pecuária e também de cana-de-açúcar. E logo em 91 eu fundei a Bellman, né, que já foi uma produção independente minha. Então ficava a maior parte do tempo na Bellman. E também nunca deixei de dedicar algum tempo para a empresa familiar. Em 93 eu me casei com a Érica, tivemos 2 filhos, o Bruno e o Franco, o Bruno de 95, o Franco de 99, então também consegui formar e manter uma família. Isso é um motivo de muita felicidade, né, pra gente. Um beijo, Érica, viu? Sou fã da Érica, gosto muito da Érica. Os filhos, principalmente, né, eu brinco que os meninos são inteligentes, puxaram para a mãe, né? A briga é boa lá, né? Para ver quem é mais inteligente. E daí, assim, você perguntou quem é o Maurício. Essa pergunta, do ponto de vista filosófico, é um pouco difícil de ser respondida, porque eu não sei se a gente sabe realmente quem a gente é. Quem somos. Né? Mas talvez eu possa ter contado alguma coisa aí do meu trabalho, da minha família, fragmentos aí iniciais da minha vida, né? Ótimo. E aí, Maurício, como foi? Você iniciou a Bellman em 2001. Com 26 anos. 20... acho que um pouco menos, 24 anos. É isso. 24 anos. E você já optou para a faculdade porque você já vinha, tua família já tinha fazendas, e aí por isso a decisão pela faculdade, pela área. Na verdade, teve uma pessoa que me influenciou muito, que foi o Dr. Roberto Rodrigues, que inclusive foi ministro da Agricultura. E ele era de Jabuticabal, né? Ele era de Jabuticabal, ele e meu pai, muito amigos, né? Tá. E eu estudei com o filho dele, com o Paulo, durante toda a vida, até o término da Exalc. E eu visitava a fazenda deles com frequência e ele me falava muito da profissão, do agrônomo e tal. Então, acho que aquilo foi algo que realmente me influenciou muito. Depois ele veio a ser meu padrinho de casamento. E então, assim, eu acho que foi um conjunto, né? A influência do Roberto, o fato da família está no Brasil há mais de 100 anos, né, tendo imigrado da Itália, e a família sempre no agro, né? Tá. Então, meu bisavô começou com café, depois entrou na cana, um segmento da minha família foi para a usina de açúcar, outro foi para agricultura, outro foi para pecuária, mas todo mundo sempre no agro. Então, eu penso que também teve uma influência muito grande da cultura familiar. E você falou que era de Jabuticabal, e aí a Bellman nasceu aqui.
né? Aqui Mirassol, Mirassol. aqui grudado, aqui em Rio Preto. E aí você veio, terminou a faculdade, você mudou para São José do Rio Preto, é isso? E decidiu fazer a vida aqui? Iniciar a empresa e seguir? É que teve uma etapa aí, Ana, que poucos conhecem seria legal ter a oportunidade de esclarecer que entre Jaboticabal e Rio Preto entrou uma pequena cidade a 100 quilômetros daqui que se chama General Salgado. Então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na nossa fazenda em General Salgado. Perfeito. Quando eu fundei a Belma em 91, nós erguemos o primeiro barracão da Belma em General Salgado. Tá. Então nós ficamos com a Belma em General Salgado de 91 até 2003. E só lá, não tinha aqui, ou tinha nos dois lugares? Aqui só tinha um escritório. Tá, perfeito. A partir de 2001 a gente tinha um escritório aqui em Rio Preto, mas a fábrica propriamente dita, ela veio para Mirassol em 2004. Entendi. Então eu fiz, a minha trilha de vida foi Jaboticabal, Piracicaba, General Salgado e São José do Rio Preto. Entendi. Só que como eu cheguei com o escritório aqui, eu cheguei em janeiro de 2002, eu já estou há 23 anos em São José do Rio Preto. Então, ela foi a escolhida. De coração, eu já me considero um rio-pretense. Muito bom. Essa mudança de General para Mirassol foi devido a alguma questão estratégica de logística, mais próximo dos clientes? Ô César, o principal motivo, teve mais de um motivo, mas o principal motivo foi o seguinte: como era uma cidade muito pequena, eu não conseguia fixar mão de obra de qualidade lá. Então, por exemplo, eu precisava contratar um zootecnista para fazer formulação de ração. Aí eu chegava para esse cara e dizia assim: olha, mas precisa morar em General Salgado. O cara falava: puxa, mas General Salgado, como é que eu faço? Eu não tenho lá uma escola no padrão que eu gostaria para o meu filho. Eu gostaria que a minha mulher tivesse acesso ao mercado de trabalho, ela não vai ter. Então nós começamos a perceber, embora a cidade tenha sido excelente para o nosso desenvolvimento inicial, como a empresa cresceu muito rápido, a gente começou a ver que, para o porte que a gente já tinha chegado, a gente precisava ir para uma cidade, uma região com mais infraestrutura. E a ideia inicial era vir para São José do Rio Preto. Acontece que as ofertas de área industrial em São José do Rio Preto, naquele momento, elas estavam muito limitadas. Então, ficou mais interessante para nós alugar uma área. Nós conseguimos uma área muito boa em Mirassol. E Mirassol, na verdade, a gente sabe que essas cidades todas do entorno, Rio Preto, Mirassol, Cedral, Guapiaçu, essas cidades todas, elas acabam formando um conglomerado urbano, né? Então, da mesma forma que a gente fala na Grande São Paulo, a gente fala na Grande São José do Rio Preto, que traz junto essas cidades. Sim, perfeito. E aí foi muito pouco tempo, né? Assim, quando que você efetivamente mudou para Rio Preto? 2004 ou 2001? Você já estava morando aqui? Eu mudei para Rio Preto em janeiro de 2002. 2002. Que foi quando nós começamos, finalzinho de 2001, nós começamos com o escritório aqui. Foi praticamente no começo do escritório. E aí, 2008 você já se torna presidente da Associação Comercial. Foi um processo rápido. Uma associação, na época não era centenária ainda, mas muito forte, né, na nossa cidade, a gente sabe, hoje é uma das mais importantes. Hoje não, acho que já faz muito tempo, porque sempre vem trabalhando muito. E você já se torna presidente da associação. E como foi esse processo? 2002 mudando para São José do Rio Preto, 2008 se tornando presidente da área do agro, né, como empresa muito consolidada. Como foi tudo isso? Em 2004, eu fui convidado pelo então presidente, Oswaldo Graciani, para ser diretor de agronegócios. Então, eu fiquei por 2 anos diretor de agronegócios. Foi um período muito rico, a gente fez muitas ações interessantes, e uma das ações, por exemplo, que a gente desenvolveu e que aglutinava muito os associados da CIRP de todos os tamanhos foi o Costelão do Produtor, que era uma ação desenvolvida
à época, o diretor de agronegócios, na época eu era diretor de agronegócio, mas tínhamos muitos companheiros lá, o Álvaro Estrela e o Silvio Jacinto. E então, assim, foi uma ação bacana, porque era um evento mais acessível do ponto de vista de custo, um evento mais informal. O Costelão iniciou na gestão do Graciani ou do Bianchini? Então, ou na sua? Então, no Graciani eu tenho certeza que não, tá? Eventualmente pode ter sido no do Bianchini, mas acho que não tinha o formato que a gente deu. Então, perfeito. A gente precisa olhar aí direitinho na linha do tempo, mas o Costelão deve ter iniciado entre agora estou lembrando, posso afirmar, eu já era presidente. Porque na realidade você me pergunta a minha linha do tempo, né? Sim. Eu fiquei 2 anos como diretor de agronegócio na gestão do Graciani. Quando o Luiz Carlos assumiu, eu era o primeiro vice-presidente do Luiz Carlos. Então já fui alçado. Chapa. Já fui alçado a primeira vice-presidência, e foi na gestão do Luiz Carlos que nós começamos o Costelão. Porque aí eu me lembro que quem me sucedeu na diretoria de agronegócio foi o Álvaro. E aí foi um trabalho do Álvaro e do Silvio, e eu já era vice-presidente do Luiz Carlos. Então foi ali que nós iniciamos. E aí a gente, nos meus 4 anos, o Luiz Carlos fez 2 anos de gestão. Nos meus 4 anos de gestão, nós aprofundamos bastante, aprimoramos bastante o Costelão. É um evento que cresceu, né? E foi um evento bem interessante. Eu não tinha noção desse tempo, que realmente foi muito rápido, né? Você chegando em São José do Rio Preto, você entrando para a associação comercial, por 2 anos como diretor, depois já entrando como primeiro vice-presidente. Sim. E depois já se tornando presidente, né? 4 Sendo anos. Como vice você ficou somente 2 anos, somente um mandato, né? E depois você já se tornou presidente e fez muita coisa na associação comercial. Então, a sua vida, você entende que você é uma pessoa assim, que tem um ritmo acelerado nessa questão do... Porque realmente, eu sou da associação, a gente conhece um pouco de associação comercial, e quando vê, né, isso é de chamar atenção. Na verdade, Ana, na nossa vida, a gente vive fases, né? Então, por exemplo, posso dar o exemplo da Belma. A gente ficou 21 anos com a Belma, ela teve um crescimento exponencial, aí ela vai para uma venda. 2012 foi a venda? 2012, né? Então, assim... Foi no final da sua gestão de ACIRP, foi no né? final, foi em abril de 2012. Então, o que acontece? Eu acho que é importante colocar para o nosso telespectador que, assim, vamos dizer, nem tudo são flores, porque o que você tem? Você tem um período de ascensão, aí você, às vezes, encontra ou uma resistência, um determinado patamar naquela ação que você está realizando, que foi o caso da Belma. A gente foi crescendo, aí chegamos num tamanho que a gente viu, nossa, agora a gente vai precisar de muito capital de giro, a gente vai precisar tomar muito risco, e houve oportunidade da venda, a gente optou por vender. Eu ainda entendo que foi uma decisão acertada. E então aí, no que se refere àquele ciclo, você atinge o apogeu e você encerra ele, né? Então, por exemplo, na CIRP também, de certa forma, foi a mesma coisa, né? Eu fui lá, diretor de agronegócio, primeiro vice-presidente, e aí a Adriana me sucedeu, foi a candidata que eu indiquei para me suceder, ela era minha vice, e aí então você fecha aquele ciclo. Evidentemente que continuei como presidente do conselho, depois fui presidente do conselho fiscal, e você jamais perde o vínculo. Sim. Mas você fica num status de ex-presidente, né? Então, na minha vida as coisas sempre foram intensas, respondendo a sua pergunta, mas elas sempre também
obedeceram ciclos. Então, ela não é intensa o tempo inteiro. Ela vai, atinge um apogeu e aquele ciclo tende a se encerrar. O que eu sempre procurei fazer na vida, para manter a motivação, foi criar ciclos novos. Então, você tem ciclos que estão se encerrando e outros que você cria para substituir aquele que se encerrou, né? Então, é sempre isso. Mas não tem, assim, você não tem... É impossível você ter a ascensão eterna, né? É incrível isso, né? Porque, assim, pra gente conseguir enxergar a nossa vida, assim, é muita maturidade, né? Para conseguir enxergar isso e conseguir enxergar que tá tudo certo. O ciclo começa, finaliza, aí eu tô começando um outro, e você me dá você é uma pessoa que me dá essa coisa que você é muito maduro e muito autônomo também, né? Muito seguro de si, e que daí por isso que dá certo, né? Então, muito parabéns. Eu queria explorar esse ponto do M&A da Belma, se possível. Acho que antes de entrar na CIRP, porque eu acho o seguinte, a melhor fase para vender uma empresa é quando ela está crescendo, né? Está crescendo, porque já desmistifica, né? Porque muitas pessoas acham que está vendendo porque tem alguma coisa errada, né? E não tem nada a ver com acho isso, que hoje né? está mudando um pouquinho, né? Graças a Deus. Esse é um dos papéis do comitê, quebrar essa crença, né? Que não tem nada a ver. Aí eu queria entender como que foi o processo, assim, como que se vocês foram sondados, se vocês contrataram um advisor que foi a mercado, né? E principalmente a questão do apego mesmo, né? Com a empresa, que é um filho, né? Que você criou ali, né? É verdade. O que acontece? E desapegando de dois, né? Porque assim, da Belma e da CIRP, né? No mesmo período. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É verdade. César, o que acontece? Então, a empresa começou lá pequenininha, tá? E foi crescendo. Nós vendemos ela no 21º ano. Já a partir do 16º, 17º anos, nós começamos primeiro a ser sondados pelos fundos de investimento. Normalmente os fundos são os primeiros que chegam, né? Detectam que a empresa está tendo um bom crescimento, uma boa lucratividade e tal. Então nós fomos abordados por alguns fundos, mas o negócio de fundo a gente nunca... demonstrou assim muito interesse, porque a gente percebia que o lance do fundo era a grana, era só a grana. Então, assim, o fundo não demonstrava comprometimento com o negócio, não demonstrava comprometimento com as pessoas. Então, assim, a ideia do fundo, talvez também posso ter tido o azar de não ter encontrado os fundos certos. Né? Tem fundo estratégico, né? Que esse sim vai tocar a empresa. Exato. E isso não aconteceu. Né? Aí, já 3 anos antes da venda, nós começamos a ser abordados pelas empresas de nutrição multinacionais. Tá? Aí, essa abordagem acabou ficando mais interessante, porque o que a gente percebia? Que essas empresas... O objetivo delas era comprar o negócio, continuar o negócio, crescer o negócio, manter aqueles que fossem competentes na equipe, né? Então, assim, teve muito essa coisa que você fala da relação afetiva que a gente tem com o negócio. Essa sempre foi uma preocupação minha. Então, assim, eu não queria simplesmente vender e pegar a grana e ir embora. Então, quando a gente, por último, conversou com os holandeses, o grupo Nutreco, a gente viu a posição deles no mundo, que estavam entre as 10 maiores empresas de nutrição do mundo. Pesquisamos a filosofia deles com pessoas, com clientes, e achamos interessante a forma de trabalho, né? E tanto que, você vê, eu estou falando de algo que aconteceu há 13 anos atrás, a Belman continua aí, ela é uma empresa muito relevante no mercado ainda, e ela manteve a estrutura básica. É lógico que toda empresa, 13 anos, tem evolução, tem mudança, tem ajuste, né? Mas, então, assim, sob esse aspecto, atendeu bastante a nossa necessidade. E sim, quando a gente percebeu que
no momento que era só tratativa, assim, a gente estava mais tranquilo, mas quando a gente percebeu que estávamos caminhando mesmo para um processo de vendas, aí nós contratamos um advisor financeiro que fez a negociação da empresa e contratamos um escritório de advocacia especializado em M&A, né? Então, são 2 pontos que eu recomendo para os empresários aqui que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Uma negociação de empresa, esses 2 pilares são fundamentais, né? O advisor financeiro, que vai saber fazer a avaliação da empresa, o famoso valuation, e trabalhar para você não deixar dinheiro na mesa, para você levar o dinheiro que você tem direito de levar, que é teu, e fazer um bom contrato de compra e venda, porque existem aspectos aí jurídicos que precisam ser muito, muito, muito bem tratados. Então, em linhas gerais, foi isso, César. Muito bom. Excelente. Ô, Maurício, e aí a gente quer saber a questão mesmo do apego, do desapego, pessoalmente falando, porque, como eu disse, foram 2, né? 2 filhos saindo, se despedindo, e aí eu já ouvi você falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Essa questão de finalizar ciclos, como que é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder entrar em todos os feitos da associação, que você fez muita coisa. Bom, Ana, eu vejo que o apego é um sentimento humano, né? Então, veja que ele esteve presente, sim, no caso da Belman e no caso da CIRP também. É bem verdade que, como você bem disse, a cada ano que vai passando na nossa vida, a cada década, a gente vai amadurecendo um pouco mais, né? Então, assim, eu acho que se eu tivesse que vender uma empresa hoje, talvez eu não teria tido assim, a dor emocional que eu tive quando eu vendi a Belman, né? Porque era a primeira empresa que eu tinha construído, que eu vendi. Era a primeira vez que eu passava por aquela experiência, né? Então, realmente, existiu ali uma dor emocional, né? Mas lógico que isso é tratado. Eu sou uma pessoa assim que, desde os 25 anos, eu faço terapia e eu sempre procurei levar essas questões para o meu analista, para a minha analista, e a gente sempre procurou compartilhar isso, né? E assim, eu tive um analista meu que ele me ajudou muito, porque ele repetia todas as sessões uma frase para mim, que a gente pode até fazer a busca aí para ver de quem que é essa frase, porque essa frase é de alguém, né? E à época acho que até ele me falou de quem era, mas eu não me recordo agora. Então ele dizia assim: tudo que eu tenho levo comigo, tá? Tudo que eu tenho levo comigo. Então assim, no final dos processos você entende que, vamos dizer assim, uma empresa, você possui lá os equipamentos, os produtos, a marca, mas na verdade mesmo o que vale é o que está aqui, né? Isso ninguém vai levar de você. Isso ninguém vai levar. Então, assim, eu tive que trabalhar bastante isso para digerir e aceitar que estava tudo aqui, né? E o que eu recomendo também para os empresários que vão passar por um processo de vendas é que não subestimem essa parte emocional. Exato. Tá? E que, se puderem, trabalhem nisso daí no preventivo. Você vê que no aspecto do assessor financeiro e do jurídico, eu consegui trabalhar no preventivo. E no aspecto emocional, tive que trabalhar no curativo, né? E é sempre mais doloroso, é sempre mais lento o processo, né? E então, é isso. Mas, assim, a gente supera, a vida que segue, vem desafios novos, né? Vamos dizer, o fato de você ter uma compensação financeira ajuda, mas não resolve,
né? Quer dizer, você tem uma compensação financeira, ok, mas o dinheiro não resolve o problema da emoção, do sentimento, né? Cada coisa no seu quadrado. Cada coisa no seu quadrado. E eu acho que com a CIRP foi um pouquinho mais tranquilo, porque talvez ali pela vivência que a gente sempre tinha, que todos os presidentes praticavam 1 ou 2 mandatos. Isso é uma coisa que eu vi desde o início. Eu vi 2 mandatos do saudoso Graciani, que nos deixou recentemente, um mandato do Luiz Carlos, e então, assim, de certa forma eu sabia que eu tinha um mandato, né, e que o mandato iria terminar, né, e que é diferente de quando você é dono de uma empresa. Sim. Você não tem um dia para terminar ali, né? E quando você tem um dia, você já vai se preparando, né? Você já entrou naquilo sabendo que naquele momento vai terminar. Exato. Né? Talvez 2 anos ou 4, mas com 4 no máximo vai finalizar. E eu voltei nesse assunto justamente porque eu acho que é importante, é pouco falado, né, Maurício, sobre isso. E hoje tem se falado muito mais de M&A, essa questão de compra e venda de empresas, mas muitas vezes a questão emocional a gente não fala. É verdade. E é muito forte e precisa ser muito bem trabalhada. Porque certeza. Ela existe. Não dá para passar ilesa e falar, não, ela não existe. Vamos pensar só na questão técnica. Não, a questão técnica é importante, como você falou, mas precisamos falar e discutir essas questões também. E aí, Maurício, vamos entrar na CIRP, né? Você fez muita coisa. E assim, muitas mudanças, inseriu muitas coisas. Vou começar falando do meu negócio, tá? A Academia CIRP começou. Lógico, como você citou, na gestão do Bianchini já foi iniciado algumas coisas, mas aí eu acho que, efetivamente, na sua gestão foi dado nome, foi criando, e eu lembro que no começo era muito, né? Era complexo. Porque por causa dessa questão da cultura mesmo. E você, como que você é como empresário? O que você acredita? Essa questão de capacitação, essa questão de conhecimento, queria saber um pouquinho de você, qual que é seu olhar para isso e por que você, na sua gestão, falou assim, não, vamos trabalhar isso, esse foi um ponto muito importante, né, na sua gestão, que você acreditava, que você falou, não, precisamos fazer. É verdade, Ana. Só fazendo um parêntese aqui, como que a história se repete, né? Nós estamos no 8º ano da Nutria, que é a segunda empresa de nutrição animal que nós fundamos. A gente fez a venda da Belma, a gente teve 5 anos de não compete, né? De não competição, que a gente não podia atuar no mercado brasileiro de nutrição animal. Findo esse período, nós já fundamos a Nutria. E agora, ontem nós tivemos uma reunião de diretoria, os 4, eu e mais 3 diretores, e ontem nós deliberamos pela fundação da Academia Nutria. Que legal! Então, você vai falar assim, mas por que você esperou 8 anos? Por que você não fundou no primeiro ano? Uma questão de prioridade e de maturidade. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos um capital intelectual dentro da empresa com 105 colaboradores, que nós conseguimos estruturar uma academia como nós estruturamos na CIRP. Quando nós fizemos isso na CIRP, a CIRP já devia ter lá os seus 90 anos, né? Sim. Então, a gente não precisou esperar 90 da Nutria. Exato. Mas Ana, a visão que eu tenho é o seguinte, o principal capital de uma empresa é o capital intelectual. Sim. Então, e que tem a ver com aquela frase que eu falei, tudo que eu tenho eu levo comigo, né? Então, esse capital intelectual, a empresa, na verdade, são pessoas. O que faz a diferença na empresa são as pessoas. E aí, eu vejo que o processo de transferência de conhecimento, de transferência de informação, se ele for informal, se não tiver alguém cuidando da gestão do conhecimento do negócio, o negócio fica muito vulnerável, né? Porque imagina, ó, lá na Nutria tem coisas que estão na cabeça do Maurício, tá? Mas o Maurício está escrevendo isso, ele está sistematizando, ele está compartilhando isso pelo menos com os diretores, ele está compartilhando isso com os principais gerentes. Como é que a gente faz negócio? Como é que a gente vende? Como é que a gente atende o cliente? Quais são os nossos diferenciais? Então, quando você tem uma academia,
você tem, pelo menos assim, no caso da Nutria, que é uma empresa, o viés que a gente está dando para a academia é justamente esse, é de fazer a gestão do conhecimento da empresa, tá? E nós vamos conversar, porque eu acho que a gente pode fazer coisas juntos aí, dentro da nossa parceria, que já existe, né? E eu acho que no caso da CIRP, que é uma instituição, que é uma instituição de classe, o enfoque não necessariamente seja o mesmo, né? Mas assim, a gente se preocupava muito, Ana, eu me lembro muito bem de focar nos temas do momento, naquilo que estava pegando. Eu lembro que a gente fazia pesquisa e o nosso associado colocava aquilo que estava pegando para ele e a gente tentava levar esse conhecimento. Então, acho que isso daí é fundamental. E ainda penso que, por mais esforço que as empresas façam, tem muitas empresas, e eu incluo as minhas nesse rol, que estão engatinhando nessa matéria, que precisaria ir de forma muito mais rápida, de forma muito mais estruturada, para transmitir esse conhecimento. E só para finalizar esse assunto, né, que esse é um grande legado que você deixou para a associação comercial. Porque eu lembro, né, no início, mudança de cultura não é fácil, né? E aí, de repente, trazer isso, a gente está falando de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, e aí eu lembro que a gente, mesmo fazendo pesquisa, mesmo trazendo o que era importante, interessante para os associados, muitos não tinham essa cultura de participar, de ir, de estar nos cursos, nas palestras, então chegava lá, tinha 2, 3, meia dúzia, e a gente continuou, né? Continuou, a gente foi persistente e nós tivemos constância. Então a gente já tinha um calendário que a gente montava no final do ano, né? Para já ter, o associado já ter esse compromisso, mas a gente não desistiu. E aí agora, depois de 15, 18 anos, Maurício, a gente vê todos os cursos lotados lá na associação comercial. Então esse é um mérito seu, um legado seu, que começou na sua gestão, né? Que continua, e com certeza é isso. O conhecimento ninguém tira de ninguém, né? Então, é muito importante. Então, muito obrigada por deixar eu fazer parte de tudo isso, mas o legado é seu, a ideia foi sua e começou na sua gestão. Cezinha, fale, que tem muito assunto. Qual é o assunto que você quer pensar aí pra gente falar? Eu acho que como a CIRPcast começou por conta do prêmio, né? Eu acho que a gente podia abordar essa pauta, né? Porque teve uma mudança significativa, né? Do jantar e do prêmio na sua gestão. É verdade. Quando eu entrei na administração do Graciani, ele já operou começou já a operar algumas mudanças. Eu me lembro que se falava inicialmente jantar do comerciante. E me parece que já na gestão, agora estou em dúvida se foi no Graciani ou no Bianchini, passou-se a chamar jantar empresarial. Foi no Bianchini. Foi no Bianchini? Quando eu cheguei, já virou jantar empresarial. Jantar empresarial. Então, por quê? Porque, obviamente, que a associação comercial, ela abriga o comerciante, mas ela tem outros tipos de empresário lá dentro. Ela tem os industriais, elas têm os prestadores de serviço. O agro. Né? O MEI, que depois até gostaria de falar um pouquinho do MEI. Enfim, então a gente já deu esse toque na mudança do nome. Né? Eu me lembro que na administração do Graciani, durante o jantar do comerciante, a gente fazia algumas homenagens. Então, era votado na diretoria, a gente pegava alguns empresários que estavam se destacando na sociedade e empresarial e homenageava. Quando chegou na nossa gestão, eu propus uma mudança para a diretoria que foi a seguinte: ao invés de homenagear, premiar. Porque a homenagem é um poder discricionário dos diretores. Eles podem homenagear quem quiserem, vamos dizer assim, em grande medida. Mas premiar, você precisa de meritocracia. Você precisa de critério. E foi lá que nós começamos. Né? Que a gente criou o questionário, tinha que preencher o questionário, fazer a pontuação.
Então, foi aí... Ter pesos, né, diferentes para o questionário. Sim, foi aí que surgiu o conceito do prêmio ACIRP. O prêmio é algo meritório, e hoje o prêmio é o prêmio mais importante do Noroeste Paulista, é o mais reconhecido. É o único, né? De meritocracia. De meritocracia. É um prêmio que absolutamente não traz nenhum custo para este associado que recebe, né, o prêmio. Muito ao contrário, a associação acaba investindo nele, em gravação de vídeos, em uma série de promoções. E hoje são quantas categorias, Ana? São 8 categorias. 8 categorias. Não lembro, já começou, já era assim desde o início? Sim, nós tínhamos... acho que isso não mudou. Né? Acho que nós tínhamos algo em torno de 6 ou 7 categorias. Okay. Talvez tenha tido um pequeno aumento aí. Tá. Mas assim, isso foi algo legal que aconteceu, e hoje nós temos o prêmio que é reconhecido. O prêmio, algumas vezes últimas, eu tenho visto que não necessariamente ele é ofertado dentro de um ambiente de jantar, às vezes em algum momento ele foi desvinculado, mas sempre num teatro, uma coisa bacana, glamurosa e tal, e penso que as pessoas se sentem muito honradas ao receber esse prêmio. E nós também, só falando en passant, na nossa gestão, nós criamos o Código de Ética da entidade. E foi relatado, à época, pelo Paulo Sader, que depois, posteriormente, se tornou também presidente da CIRP. E no Código de Ética impede, por exemplo, que um diretor concorra ao prêmio, porque o diretor está ali julgando, né? Então ele não pode concorrer. Então foi bem interessante essa observância, tanto dos princípios éticos quanto da meritocracia. E esse é um outro legado grande que você deixou, né, com relação ao Código de Ética, que isso vem se mantendo até hoje, e a gente tem uma bússola, né, que nos leva, isso pode e isso não pode. Então, acaba nos dando muita segurança nessa questão, nessa condução, né, da diretoria, que às vezes se misturam, né, e aí com isso nos deu base assim, não dá para misturar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, isso foi importante. E fala um pouquinho com relação ao MEI, né? O MEI foi bastante interessante, porque o MEI ele foi criado no Brasil talvez um pouco antes da nossa gestão, ou mesmo durante a nossa gestão. Foi um período, se a gente fizer a pesquisa aí, pegar a lei de criação do MEI, do microempresário individual, ele foi criado nos anos 2010 aí, por aí. E então nós enxergávamos que havia um grande potencial de participação dos MEIs na associação comercial, mas era também, digamos assim, um tabu que a gente tinha que quebrar, porque alguns empresários às vezes falam, não, mas os MEIs, o cara que é um vendedor de rua, ele pode ser um MEI, o cara que, enfim, eu tive que trabalhar muito nos bastidores, porque eu entendia que a gente tinha que viver um processo de vamos dizer assim, de deixar a CIRP menos elitizada, a CIRP mais acessível a todas as camadas empresariais, independente do tamanho, né? E aí a gente fez um trabalho com o conselho, com a diretoria, a gente fez uma mudança estatutária, na qual a gente colocou no estatuto, a gente permitiu que os MEI pudessem vir a ser sócio da associação comercial. E depois, numa resolução da diretoria, que aí já era competência discricionária da diretoria, nós determinamos que os MEIs pagariam 50% da mensalidade. Né? Porque nada mais justo que um empresário individual, ele pode ter no máximo um funcionário, então ele vai pagar uma mensalidade mais acessível. Com isso, Ana, hoje
eu não tenho esse número atualizado, nós podemos levantar, mas a associação comercial tem centenas de MEIs hoje. Centenas. Então, assim, eles já representam uma fatia muito relevante do nosso quadro de associados. E isso como mexe também no desenvolvimento da nossa cidade, né? E essa questão que acaba dando uma outra forma, né? A gente está falando de 18 anos atrás, uma outra forma para a própria ACIRP, né? E que hoje a gente colhe os frutos desse movimento que foi feito lá atrás, né? Interessante isso, ouvindo você falar quantas coisas não mudaram que a gente está vendo nessa gestão, sim, né, Cezinha? E é interessante, assim, que às vezes a gente não tem ideia das mudanças de paradigmas, né? Porque depois aqui foi o início, então, assim, eu sei que foi em outra gestão depois, pro Mutirão do MEI, depois que foi muito relevante para a CIRP, depois nos anos seguintes, né? Você faz o alicerce, depois você constrói a casa. Exato, né? Foi muito legal. E isso é muito interessante na associação comercial, né? Porque essa cultura da continuidade, que geralmente no poder público a gente não vê muito isso, né? Verdade. O que o outro fez não serve, é tudo ruim. Quero começar tudo para eu ficar com os louros, né? Eu sou o bom. Mas a associação não tem isso. Isso é maravilhoso, porque tem a continuidade. Então, ouvindo você falar da gestão de 2008 para 2012, quantas coisas a gente não está colhendo agora? Quantas mudanças não foram feitas em vários dessas ações, né, de melhorias, porque o objetivo é esse, foi criado e aí ele vai melhorando, né? E a gente vê agora nitidamente como estamos, né? Sim. Um ponto que eu queria entender aqui, o feirão dos impostos, que foi... Foi o primeiro, né? É, o primeiro. Esse feirão dos impostos é um produto que ele vinha pronto de São Paulo para nós. Então, nós temos a nossa associação lá em São Paulo, que é a FACESP. Hoje, o Paulo Sader, que eu já mencionei há pouco, ele é até o vice-presidente da nossa região, da FACESP. Então, existiam dois feirões. O feirão do crédito. O que era o feirão do crédito? As empresas que tinham dívidas, você juntava os principais credores, tipo Pernambucano, as Casas Bahia, e fazia as negociações. Então, o feirão do crédito, ele fez muito sucesso e eu sei que ele foi reeditado várias vezes, né? E o feirão dos impostos, o princípio era mais ou menos o mesmo, né? Para aqueles que tinham dívidas tributárias acertarem os seus débitos tributários que legal. Com vantagens. Interessante. Eu lembro que teve um programa na época do que eu comecei a fazer parte do núcleo de jovens, que era, não sei se era de olho no imposto, alguma coisa assim, que era de conscientizar a população da carga tributária, né? Tinha um impostômetro lá, né, na frente da CIRP, que mostrava legal. A quantidade diariamente, né? Um ponto legal que a gente trabalhou, cujo objetivo era levar o associado para dentro da CIRP, foi a construção do espaço associado. E a gente construiu um espaço muito bonito, até hoje ele está lá, histórico. 2010, gente, isso, parece que faz muito menos tempo. Isso, e assim, durante um tempo, tinha alguns associados que frequentavam regularmente e tal, mas assim, talvez a gente não tenha conseguido criar atrativos ou políticas, Ana, para que esse espaço fosse utilizado com mais frequência, né? Então, eu acho que é um espaço maravilhoso, ele está lá, tem uma infraestrutura com banheiro, com café, água ali, internet e tal. Lugar bonito também. E localização privilegiada na cidade, né? E acho que, assim, existe a utilização, eu sempre passo por lá, vejo associados por lá, mas acho que ainda é uma utilização pequena, né? Então talvez a gente devesse pensar em trazer o associado mesmo, formas, né? De trazer, né? Não sei. Perfeito. Isso é uma colocação que eu deixo aí para as futuras gestões, é algo que nós... está à disposição, né? Do associado àquele espaço. Porque assim,
a gente fez o alicerce, a gente conseguiu fazer a estrutura, mas assim, tem a questão da cultura do brasileiro, né? O brasileiro, assim, para alguns aspectos é um pouco individualista, né? Então cada um vive a sua vida, vai do trabalho para casa e tal, mas talvez, sei lá, a gente pensar em que tipo de atrativo, talvez um café da manhã, um lanche da tarde. Para conhecerem, para entenderem talvez, que o espaço é para eles, né? Então aí isso realmente é algo que poderia ser um ponto de melhoria. Perfeito. Sim. Tem uma coisa aqui que eu quero falar, que eu quero te perguntar, que é que você instituiu o planejamento estratégico. Verdade. Né? E isso a gente sabe, como empresários, o quão importante é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como que era e o porquê que, quando a gente pensa numa associação, muitas vezes assim, não, é uma associação, não é uma empresa. E é uma empresa. Sim, claro. Né? É uma empresa. E aí, como foi passar por esse processo? Porque isso foi uma mudança muito grande. E aí que depois a Adriana foi logo em seguida de você, que é especialista nesse assunto, que foi elaborando, a gente ganhou vários prêmios depois, né, na FACESP, como associação modelo, principalmente em cima do planejamento estratégico, por causa do planejamento estratégico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Ana, estava tudo lá já. Eu não precisei fazer nada. A única coisa que eu precisei fazer foi juntar aquilo que já estava lá. Os valores da associação comercial eram muito claros, né? E a gente colocou lá 3 valores. Depois, mais recentemente, fizeram um trabalho mais aprofundado, acabaram chegando num número maior de 6 ou 7 valores. Mas, de toda forma, estava tudo lá. Tá? Então, assim, onde que talvez a gente aprofundou na visão, né, de onde a gente queria chegar, e a gente estava trabalhando muito a visão em termos de número de associados, porque a associação ela é mais representativa politicamente quanto mais associados ela representar. E quando a gente assumiu, a gente estava num patamar aí de 2.000 e poucos associados. E hoje a gente tem 5.000, né? Então, assim, quando eu entreguei para a Adriana, eu acho que já estava com 3.000 e alguma coisa. E, enfim, a gente trabalhou muito essa questão de aumentar o número de associados. E colocamos isso na visão, onde a gente quer chegar, né? Os valores estavam lá, fáceis de estabelecer. E a missão também, né? A missão clara de... Como a gente está vendo aqui, ó, a voz de quem produz, quer dizer, de representar, de ser representativo do setor produtivo, né? E a gente levou isso lá para a missão. E daí, Ana, a partir daí, todas as diretorias começaram a trabalhar com plano de ação. Né? Plano de ação, ter orçamento, cada diretoria ter o seu orçamento. E com isso a gente conseguiu multiplicar bastante o trabalho, né? Que nós chegamos a ter na nossa gestão 40 diretores. Desses 40, eu acho que tinha 30 que eram bem atuantes. Então você imagina 30 diretores trabalhando com plano de ação, o desenvolvimento que pôde trazer para São José do Rio Preto, né? E trabalhando ações que eram onde, né? Aquele negócio, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, é ter direcionamento para saber aonde eu quero chegar, né? Porque assim, conduzir também, gerenciar 30 empresários, né? Que isso é sempre bom, eu gosto sempre de lembrar, assim, 30 empresários, 40 empresários diretores. Voluntários, que cada um já é representante da sua área de atuação, né, que é referência, que todo mundo trabalha voluntariamente. E conduzir e gerenciar tudo isso não é fácil, né? E aí precisa dar o norte também, para onde eu quero, né? O que a gente espera, o que a associação espera com a pasta de treinamento e desenvolvimento, o que a associação espera com a pasta do agronegócios e assim por diante. Então é muito importante, inclusive, para dar direção para a própria diretoria. É verdade. Né? Um ponto muito importante, César, que nós realizamos, que foi muito importante para a cidade, foi o início da revitalização do calçadão. E como é que se deu isso? Nós, a Associação Comercial, comprou o projeto do arquiteto Marcelo Pala, ele tinha esse projeto,
A gente foi até o prefeito daquele momento, levamos o projeto foi acolhido e as primeiras 6 quadras, salvo engano, foram realizadas. Tudo isso durante a nossa gestão. E eu tive também a felicidade que o meu primeiro vice-presidente à época, que era o Luiz Abdala, era o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, vamos dizer, a supervisão da execução da obra ficou por conta. A Construeste realizou a obra, foi uma licitação pública, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico supervisionou a execução da obra de acordo com o projeto. Depois disso, houve outras etapas. Eu me recordo de pelo menos mais 2 etapas de revitalização do calçadão. Sempre com base nesse projeto inicial. Sempre. A estrutura ela foi mantida, né? Maravilhoso. Cezinha, algum ponto? Tem? Então, tem um monte e a gente já está estourado. Tempo estourado. Então, ó, já vamos deixar um convite para um próximo, hein, Maurício? Porque você fez muita coisa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar da gestão que não foi falada, que você gostaria de citar rapidamente? Não, eu só gostaria de falar do legado que nós recebemos, que cada presidente recebeu dos seus antecessores, sim, né? Sim. Então, acho que é muito importante isso na associação comercial. Você já mencionou isso, mas é interessante falar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que por ali passaram homens extraordinários e mulheres também. Temos que lembrar das 2 mulheres, da dona Yolanda Bassiti e da Adriana Neves. Então, esses homens e mulheres que ali passaram, eles foram deixando um legado. Cada um deles foi deixando o seu legado. E nós, sempre coube a nós, respeitar e ampliar esse legado. Então, o trabalho que nós realizamos foi um trabalho de equipe, né? Sim. E eu sou muito grato a vocês que participaram, foram diretores, principalmente aos meus vice-presidentes, né? O Liste, a Beni Haddad, a Adriana, que foi minha vice, o Álvaro Estrela, que também foi meu vice à época. Enfim, é um trabalho de equipe, é um trabalho de time. Então, eu agradeço muito assim, ter tido essa oportunidade de viver essa experiência, de receber esse legado dessas pessoas maravilhosas aí que me antecederam e de ter podido dar a minha contribuição, colocar o meu tijolo lá no edifício social. Seu tijolo é muito importante para a sustentação dessa jovem senhora que eu brinco, né? 105 anos, esse ano de 2025. Então, Maurício, quero te agradecer muito. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. Tive o prazer de estar junto com você na sua gestão e aprendo muito. Tenho o prazer de estar com você ainda hoje, né? Em outros momentos, em outros projetos. Então, muito obrigada por estar aqui. E hoje a gente participando, como eu disse, você pode ter certeza, muito dessas coisas listadas, né, de tudo que você fez nos 4 anos, de 2008 a 2012, a gente vê nitidamente e muito forte, né, com uma força muito grande, que é exatamente essa questão da sustentação. Então, teu tijolinho tá lá que já se ampliou. Né, se ampliou. Muito obrigada por isso e muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês, obrigado a CIP e obrigado aos nossos telespectadores. E agradeço você, telespectadores, por nos acompanhar no nosso ACIPcast, a voz de quem produz, e te espero no próximo para nos acompanhar, que agora a gente começou, não sei se vocês notaram, mas com os ex-presidentes da CIP, que tem muita coisa para contar e compartilhar. Até a próxima.